Olá! Essa daqui é uma série de vídeos que eu provavelmente vou tentar gravar para falar com vocês sobre como reorganizar o seu guarda-roupa. Hoje eu tenho um guarda-roupa, mas nem sempre foi assim. E a outra coisa também não adianta você ter o guarda-roupa se você tá com uma falta de definição no que você quer ter dentro do seu guarda-roupa. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar nosso estilo, a gente tem dificuldade de encontrar o que é que vai funcionar pra mim. Então, eu não tô muito acostumada com gravar desse formato, então se eu não olhar pra câmera, não repara. É porque eu tô olhando pra mim mesma. E aí, o que acontece? Eu vim aqui pra conversar sobre isso porque de onde começar? Imagina assim, que a sua casa tá toda uma bagunça, ou o seu guarda-roupa tá toda uma bagunça, e você não sabe da onde começar. Eu acho que a primeira coisa que você pode fazer para começar de algum lugar é criar a sua. Então, seria criar o seu quadro dos sonhos. Então, você vai mentalizar ali uma board, né? Você vai mentalizar uma, um quadro onde você vai colocar todas as coisas que você gosta. Então, a gente vai começar com o estilo. Você tem que definir o seu estilo. O que é que você gosta de vestir? O que é que combina com o seu estilo? Então, por muito tempo, eu não sabia meu estilo definido. Eu não sabia o que eu realmente gostava. Eu achava bonito nos outros, mas a pessoa normalmente tinha um estilo diferente do meu, tinha um corpo diferente do meu. Então, eu não sabia exatamente se aquilo ali ia servir pra mim. Então, o que eu comecei a fazer e foi quando eu comecei a acertar. E é aí que eu quero chegar, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Foi quando eu comecei a criar essa board, esse quadro dos desejos na minha cabeça. Só que eu tinha isso na minha cabeça, mas eu não tinha exatamente como organizar isso. E o que eu fazia? Muitas vezes eu salvava uma foto no meu celular, e aí. Só que eu nunca voltava para olhar aquela foto. Nunca estava organizado, porque se perdia no meio de outras fotos. A não ser que você tenha muita organização, vai lá e cria um álbum, né? E começa a colocar essas fotos lá. Então, o que eu sugiro? Para que eu vim aqui fazer essa sugestão? Eu sugiro começar um pouquinho por vez. Então, a primeira coisa é definir onde você quer chegar. E aonde você quer chegar é o seu quadro dos sonhos, é a sua board dos seus desejos, né? O seu quadro dos seus desejos. E o que eu sugeriria para começar é o Pinterest. Apesar de que essa semana aqui eu fui mexer no Pinterest e tava cheio de AI lá, nossa, fiquei nervosa, consegui desativar. Então, se quem estiver vendo esse vídeo tiver dificuldade, comenta aqui embaixo que aí esse vídeo ele vai ficar escondido, eu vou compartilhar com algumas amigas só. Então, pode ser que o que eu fale aqui não tenha a ver com você, mas talvez tenha a ver com outro. Então, vamos lá. Vamos supor, você vai entrar no Pinterest, o Pinterest ele vai estar meio perdido ainda, ele não sabe o que você gosta. Então, a partir do que você começar a salvar, ele vai começar a te sugerir outras coisas. Então, por exemplo, eu comecei o meu Pinterest procurando por alguma roupa que eu gosto muito. Então, vamos supor, eu gosto muito vou pegar aqui alguma coisa, blazer vermelho, por exemplo. Vamos pegar lá um blazer vermelho. Então, eu vou por aqui. Então, quando você seleciona lá, coloca blazer vermelho no Pinterest, blazer vermelho outfits, ele vai te trazer um monte de coisa randômica. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar uma determinada foto que você acha que configura um look que você usaria. Ó, vou pegar esse daqui de exemplo, ó. Esse daqui é um look que eu usaria totalmente. Eu tenho esse blazer, eu tenho uma calça preta genérica, eu tenho uma gola alta preta genérica. Talvez eu não tenha esse formato de corpo, mas eu acho que daria certo. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou salvar, na verdade já tá salvo já na minha board, eu vou salvar aqui, e se você quiser, você vem aqui, cria uma board nova. Você cria eu não sei como eles chamam em português, tá? Então, você vai colocar aqui um nome e vai criar uma nova board. A partir do momento que você criou,
ele vai voltar, ele vai vir aqui e você vai ter um monte de grupinhos de coisas aqui, que foram os que você criou. Então, vai chegar um momento, que nem eu tenho aqui o Casual Fashion. Esse aqui é o meu Casual Fashion. Vai chegar um momento onde eu vou olhar aqui, e isso aqui vai estar refletindo o que eu gostaria de ser ou o que eu sou. Então, e se tiver alguma coisa aqui que não é o que você deseja ou não é o que você visualiza para você, remove. Porque a gente também quer deixar a board limpa também, né? Então, eu chego aqui, eu olho e falo, eu usaria esse look? Usaria. Eu tenho os componentes, não precisa ser o mesmo, parecidos. E aí eu usaria, eu conseguiria montar esse look? Sim. Então, ele vai ficar na minha board. Então, esse vídeo aqui é mais para falar sobre isso, sobre usar o Pinterest. Eu não tô colocando detalhes técnicos, onde clica, nada disso, porque eu acho que é um pouco, ele é bem intuitivo, então eu não tô colocando esses detalhes aqui. Se tiver dificuldade, é só me chamar, que a gente pode fazer juntas. Então, começa com essa board do Pinterest, e aí você vai cultivar o seu estilo, cultivar o que você gostaria de ter. Ah, mas eu não tô querendo mudar o meu estilo de roupa, de se vestir, nem nada disso. Mas por que eu tô falando sobre isso aqui? Porque a gente vai chegar no ponto onde a gente vai falar sobre como montar um guarda-roupa de uma forma que você vai conseguir visualizar os seus looks, que você vai conseguir achar as coisas para que você não fique perdida. Porque muitas vezes você tem blusinha aqui, blusinha ali, blusinha ali, blusinha ali, você não sabe onde estão as suas blusinhas. Quando você chegar num ponto de colocar tudo junto e fazer a separação mesmo, você vai chegar num ponto que vai falar, nossa, eu tinha 50 blusinhas pretas e eu não sabia. Então, muitas vezes a gente tem um monte de coisa, mas a gente não sabe onde tá, e a gente não consegue usar justamente porque não tem a visão de como poderia usar aquilo. Vai estar um pouquinho escuro, mas eu vou tentar gravar. Essa daqui é uma das araras de roupa que eu ainda mantive. Aquela ali eu uso mais para coisas temporárias, então aquelas roupas são doação. E aqui algumas coisas que eu ainda tenho que organizar. Então, focar nessa daqui. Tá vendo essa parte aqui embaixo? Eu colocava os meus sapatos todos aqui e aqui embaixo. Era como eu conseguia visualizar. Mas ainda assim, ficava bem escondidinho, né? Aí aqui eu tenho hoje roupas que são sazonais. O que seriam essas roupas sazonais? Casaco de academia, roupas com brilho que eu só vou usar no Natal, algumas roupas aqui que são mais em cores e tecidos que eu não uso muito. Tem coisas com apego emocional, então são roupas que eu não uso no meu dia a dia, por isso que elas estão aqui no outro andar. Então aqui a gente chegou no ponto onde a gente consegue ver tudo que tem no guarda-roupa. Ah, mas as cores não estão exatamente colocadas de uma forma muito organizada, mas eu também não me importo com isso. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, você consegue notar que tem uma certa consistência na cor, na escolha das cores que vão combinar uma com a outra. Tem bastante bege, tem bastante marrom, tem marrom ali na calça também. Outra coisa, classifica as coisas por tipo. Aqui são todas as calças e saias, aqui são todos os casacos e blazers. E aqui nessa outra porta aqui também, eu tenho mais alguns blazers, casacos, camisas. E eu tento colocar pela cor, mas às vezes eu não sigo a cor. Porque, por exemplo, aquela camisa ali, eu ainda não sei se eu vou ficar com ela, talvez seja doada. Então, eu já separei das que eu uso. Já as bolsas, eu deixo aqui atrás, guardadinhas. E eu tenho mais algumas aqui embaixo. Aqui são bolsas também. Ainda não tá tudo organizado, mas o importante é que elas estão todas no mesmo lugar. Então, todas as bolsas e sapatos estão no mesmo lugar. E assim eu consigo visualizar o que eu tenho. Todas as calças, todos os blazers, lá também. Eu tenho mais calça jeans e camiseta que fica num outro guarda-roupa, que eu não vou mostrar aqui nesse momento. Mas também estão todas juntas no mesmo lugar.
Então, dito isso, agora que vocês viram como que eu consegui, no final das contas, organizar, a arara que eu tenho lá em cima, na verdade, eu tinha 2 araras e todas as minhas roupas ficavam nessas araras. Eu não tinha um guarda-roupa. Aqui era um lugar que tinha uma cama, tinha outras coisas aqui, então eu guardava nas araras. E o que acontece é que os sapatos não cabiam embaixo da arara. Então eu comecei a acumular sapatos dentro de caixas de papelão. E com isso eu não via os sapatos que existiam. Eu comecei a acumular as bolsas em sacolas e sacos e caixa de papelão. Eu também não via que bolsas que eu tinha. Como que eu ia usar? Então, eu tinha aquela impressão que eu nunca tinha nada, justamente porque eu não via as coisas que eu tinha. E para ver as coisas que você tem que tê-las todas no mesmo lugar. Assim, bolsa junto com bolsa, sapato junto com sapato, e em lugares que você consegue ter acesso. Outra coisa muito importante, se você tem roupas que não te servem, seja porque tá muito grande ou porque tá muito pequena, se a muito pequena você acha que você ainda vai conseguir usar um dia, você quer guardar? Ótimo. Mas guarda numa caixa. Guarda assim, ó. Não adianta você deixar na frente, no seu guarda-roupa, se você não vai usar. Tá consumindo um espaço que você não pode deixar ser consumido. Por quê? Porque você quer colocar no seu guarda-roupa, na sua arara, aquilo que você está usando. Se você tem sapatos que não te servem mais, seja porque tá muito grande ou muito pequeno, sapato não tem como consertar. Então, o sapato, dá embora. Dá para alguém que vai ficar feliz com ele. Desapega. Porque o que acontece é que também a questão de você ficar guardando por muito tempo, assim, você tá guardando a peça ou você tá guardando o sentimento que você tem pela peça? Muitas vezes a gente guarda por um sentimento e nem sempre esse sentimento é bom. Eu lembro que quando eu morava no Brasil, eu pesava bem mais, né? Eu acho que eu pesava uns 10, 12 quilos a mais. E eu comprava muita roupa plus size e tal. E muita roupa comprada, assim, com um certo sacrifício, porque não tinha tanto acesso assim. E aí, o que aconteceu? Eu trouxe essas roupas porque era o que eu tinha, né? Aí eu emagreci e tudo, ou seja, essas roupas ainda servem, né? Porque eu tava com mais peso lá no Brasil. O que aconteceu é que eu tô guardando essas roupas pra quê? Eu não vou usá-las mais. Então, a gente guarda por um apego emocional que a gente nem sabe qual é. Então, por que eu tô guardando se era de uma época que eu nem me sentia tão bonita assim? Se era de uma época que era uma época tão difícil? Por que eu tô guardando isso? Então, essa resposta eu ainda não tenho. E é um trabalho que eu também tô fazendo de desapego, não só das roupas, mas de peças que me trouxeram muita dor, coisas que quando eu lembro eu falo, pra quê que eu tô guardando isso? Só porque eu paguei já? Só porque o dinheiro já foi gasto. Você não tem por que ficar guardando aquilo. Então, eu sei que no Brasil não é tão fácil de fazer doação em lojas de caridade, que não tem com tanta... brechós, né? Que não tem com tanta frequência no Brasil, com tanta quantidade. Aqui na Europa é mais fácil, então você simplesmente faz uma sacola, leva, eles ficam muito felizes com isso, pelo menos aqui na Irlanda, né? Mas se não for isso, procura, deve ter entidades, asilos, abrigos que aceitam doações e doa. Se você não conseguir doar, ou se for um produto que você acha que não tem condições de ser usado, joga no lixo. Ou aqui na Europa tem os clothes bank, que são chamados clothes bank, não sei como chama em outras línguas, que é para você colocar tecidos, sapatos, roupas, toalha, roupa de cama, que você quer se desfazer. Então é isso, eu vou finalizar esse vídeo aqui, por aqui hoje, porque senão fica muito longo também. E em breve a gente conversa novamente.